Copa Libertadores da América, ou Taça Libertadores da América, é a principal competição de futebol da América do Sul, organizada pela Conmebol desde 1960. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar o vídeo, porque assim você ajuda o canal a crescer. A Libertadores é a competição de clubes mais importante do continente, sendo um dos torneios mais prestigiados do mundo. Só para vocês terem uma ideia, a Libertadores é a nossa Liga dos Campeões. Uma curiosidade: o nome do torneio é homenagem aos principais líderes da independência das nações da América do Sul. A Libertadores é o troféu mais cobiçado pelos grandes times, mas às vezes surge uma surpresa que frustra o sonho dos grandes de conquistar a América. Confira alguns times que surpreenderam na Libertadores nos últimos anos. União Espanhola, do Chile. A primeira zebra para tentar levantar a Libertadores foi a União Espanhola. Ainda naquela época, não fosse exatamente uma surpresa, pois a União Espanhola vivia a melhor fase da sua história nos anos 1970. De 11 vezes que disputaram a Libertadores, 5 foram naquela década, quando também venceram 3 dos seus 7 títulos nacionais. Após uma primeira fase tranquila, no triangular semifinal, o time chileno passou pelos peruanos do Universitário e pela Liga de Quito. Do outro lado, mesmo entrando direto na semifinal, o Independiente teve o caminho mais complicado e precisou deixar para trás Cruzeiro e Rosário Central. Na final, após uma vitória para cada lado, o Rojo venceu o desempate e conquistou aquele que já era o seu 7º título na Libertadores. Na edição de 1975, a União Espanhola foi vice, perdendo para o Independiente Cobreloa do Chile. Hoje parece loucura acreditar, mas o Cobreloa chegou a disputar 2 finais de Libertadores consecutivas. No Brasil, além do título dos cariocas, claro, os chilenos ficaram marcados pela história de Anselmo revidando a violência do zagueiro Mário Souto na decisão contra o Flamengo. Mas é bom salientar que o Cobreloa foi o time mais vencedor do Chile na década de 1980. Embalados pela extração de cobre, o clube viveu ali sua época dourada. Além de 4 títulos nacionais conquistados naquela década, alcançaram um recorde que se mantém até hoje no Chile, uma invencibilidade de 6 anos, jogando como mandante, de 1980 a 1975. Naquela época, o Cobreloa contava com alguns dos maiores nomes da sua história, como Enzo Escobar, Victor Merli, Héctor Puebla, maior ídolo do clube, jogador que mais jogou com a camisa laranja, que devido ao fôlego impressionante tinha o apelido de 7 pulmões. Em 1971, perderam para o Esquadrão Rubro-Negro e no ano seguinte foram derrubados pelo Peñarol. Na edição de 1971 e 1972, o Cobreloa foi vice-campeão em ambas, perdendo uma para o Flamengo e a outra para o Peñarol. Argentinos Júnior, primeira zebra a realizar o sonho de embalar a Copa na garupa. O time que revelou Maradona ao mundo na época era bicampeão argentino e esteve a 8 minutos de vencer o Mundial contra a Juventus de Michel Platini, empatando em 2-2 no tempo normal, perdendo apenas nas penalidades. Na final continental de 1986, bateu a América de Cali e ali iniciava o tabu de 3 finais perdidas consecutivas. Na edição de 1975, o Argentino Júnior foi campeão, vencendo o América de Cali. São Caetano. Para o desespero dos fanáticos vovô de Bengala Azul, aquele São Caetano que assombrou o Brasil no começo dos anos 2000, parou na marca dos pênaltis na decisão da Libertadores após bater equipes de porte de Cerro Porteño, Universidade Católica, Peñarol e América do México. O azulão encontrou na final ninguém menos do que o Olímpia, que vivia o ano do seu centenário, fato que gerou desconfiança extrema em relação a algumas decisões da arbitragem ao seu favor ao longo da competição. Na final, o time brasileiro, que tinha um ataque formado por Somália e Anailson, não apenas venceu o primeiro jogo no Defensor del Chaco, como saiu na frente na segunda partida, mas sofreu a virada. Naufragou nas penalidades e viu o gigante paraguaio levantar sua terceira Libertadores, a última conquista. Nessa edição de 2002, o São Caetano foi vice-campeão, perdendo para o Olímpia, Once Caldas. Talvez a maior surpresa da história da Libertadores. Deixou pelo caminho gigantes, como Santos e São Paulo,
e na final enfrentou nada menos que o Boca Juniors. Embalados por eliminar o rival River Plate nas semifinais, percebeu que era o auge daquele Boca Juniors de Carlos Bianchi, que havia vencido 3 Libertadores nos últimos 4 anos. Sem qualquer pudor, Once Caldas avançava na competição. Na fase do mata-mata, a partir das oitavas, foram 6 empates e apenas 2 vitórias, 6 gols marcados e apenas 4 sofridos. Enfrentou 3 campeões mundiais e não perdeu um jogo sequer, até vencer o título histórico. Nessa edição, o arqueiro Juan Carlos Henao brilhava nas penalidades, como jamais voltaria a brilhar na sua vida. Nessa edição, o Once Caldas foi campeão, vencendo o Boca Juniors na grande final. Atlético Paranaense. A melhor fase da história do Furacão, coroado com o título brasileiro de 2001, marcou também a ascensão do clube paranaense no cenário continental. A edição de 2005 foi aquela em que a glória esteve mais próxima. Depois de passar por Cerro Porteño, Santos e Chivas no mata-mata, deparou-se com o São Paulo, que desde 94 sempre chegava nas finais da Libertadores. Então, deu-se o famoso perrengue com a Conmebol, que vetou a utilização da arena, inaugurada apenas 6 anos antes, porque não dispunha da capacidade mínima exigida, 40 mil torcedores. Assim, a partida decisiva teve o Beira-Rio como palco. O Furacão apenas empatou o primeiro jogo. Já no jogo da volta, o São Paulo venceu por 4-0 e levou o tri. Nessa edição, o Atlético Paranaense foi vice, perdendo para o São Paulo. Nacional do Paraguai. A edição da Libertadores, mais underground de todos os tempos, reservou as 4 vagas nas semifinais para ninguém menos que Bolívia, São Lourenço, Defensor e Nacional. Liderada pelo mitológico arqueiro Nacho Don, 6 anos com a camisa 1 da academia, e contando com bons jogadores como Pires e Benítez, o Nacional perfilou-se para uma grande final diante do São Lourenço. Foram 2 jogos encardidos, com um empate de 1-1 no Defensor del Chaco e 1-0 na volta em Buenos Aires, assim ficando por muito pouco para se sagrar-se campeão da América. Nessa edição, o Nacional foi vice-campeão, perdendo para o São Lourenço.